Muito bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Estamos ao vivo, já tinha tempo que eu não fazia live. Bom dia, bom dia. Live cedo, só pra galera forte. Bom dia, Nara. Hoje estamos começando esse quadro, que ele vai ser diário, de segunda a sexta, Café Sem Ansiedade. Isso estava já me vindo muito forte, assim, de fazer alguma coisa nesse sentido. Bom dia, querida. E aí essa ideia surgiu depois de alguns bate-papos, assim. E a gente vai falar aqui sobre o que eu considero muito importante e, na verdade, o que eu percebo, né, ao longo desses meus mais de 10 anos trabalhando com isso, é a real causa da ansiedade, assim, uma das principais e mais fortes, sabe? Porque a gente tá acostumado a olhar sempre para as consequências das coisas, né? A gente aqui no Ocidente, principalmente, né, eu trabalho na área da saúde, a gente olha para a saúde de uma forma muito cartesiana e muito limitada, assim. Então a gente busca, na verdade, a gente não olha para a saúde, a gente olha para a doença. E, e eu vejo que muito dos tratamentos tradicionais sobre ansiedade, eles focam nisso, eles focam em aliviar os sintomas, eles focam em evitar crises, mas eles não focam em ir lá na raiz, perceber onde está a causa dessa ansiedade para poder tratar isso de verdade, sabe? Promover uma cura genuína. Então, eu vim desenvolvendo essa minha teoria sobre ansiedade, fazendo essa correlação com a espiritualidade, com a nossa essência, porque foi o que eu observei que acaba causando esse distanciamento de si mesmo, né? Então esse papo aqui, esses encontros, está começando hoje e vai acontecer de segunda a sexta. Já convidem as pessoas, eles vão ficar gravados também, quem está aqui comigo ao vivo, mas quem quiser ouvir depois também vai estar gravado. E a gente está começando aqui uma nova jornada, eu espero que seja muito bom, tanto para mim, mas principalmente para vocês. Então vamos lá, vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou o Edu Salgado, para quem ainda não me conhece. Eu sou dentista de família, trabalho no SUS, sou instrutor de yoga, auriculoterapeuta, instrutor de meditação, de alívio de traumas. Então eu trabalho com isso já há bastante tempo. Eu venho lidando com isso no meu dia a dia, né, bastante, assim, ansiedade, depressão, estresse, pânico. E eu sofro disso também, né? Na verdade, eu busquei esses conhecimentos, a minha formação principal e a minha primeira formação é de dentista, mas eu busquei esses outros conhecimentos por conta da minha ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, ainda não sei dizer para vocês se a ansiedade tem uma cura, eu acho que é ansiedade patológica sim, mas a ansiedade não, porque é uma emoção que é natural do ser humano. Ela faz parte do rol das nossas emoções. Então a gente não está fazendo nada errado quando a gente sente ansiedade. Por exemplo, antes de começar essa live aqui, já tem bastante tempo que eu não faço live, deu uma ansiedadezinha. O que eu vou falar? Como vai ser? A gente fica naquela expectativa. E isso é natural. O problema é se isso me impedisse ou se isso atrapalhasse o meu desenvolvimento. Então, se eu criasse uma ansiedade e ela começasse a ficar muito exacerbada, tipo, ai meu Deus, não sei se eu vou conseguir fazer a live, e eu não decorei nada, e eu não preparei nada, ai meu Deus, mas será que isso tá bom? Aí isso torna-se um problema. Então, a ansiedade, ela é um sintoma, ela é uma emoção natural do ser humano, mas que em estados exacerbados, como ela vem sendo desenvolvida e sentida e percebida hoje em dia por nós, ela se torna uma questão patológica. E isso acontece por N maneiras diferentes, né? Então, eu sofrendo de ansiedade, em 2015 eu tive 2 crises de ansiedade e eu fui pelo meio tradicional de tratamento, né? Fui procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo,
entrei com medicações e eu falei pra mim, eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim, isso daí não tá legal não, sabe? E aí eu pensei, quando eu tenho uma dor de barriga, eu não vou ficar só tomando remédio pra dor de barriga, eu vou parar de comer a besteira que eu sei que eu tô comendo que me faz ter a dor de barriga. Então eu falei, eu preciso saber por que isso está acontecendo em mim e eu preciso tratar disso, na verdade. Eu não posso ficar olhando só para o alívio dos meus sintomas e das minhas crises e não perceber e não me entender de onde isso vem. E foi em 2015 que começou a minha busca espiritual de verdade. Eu sempre tive as minhas crenças, mas em 2015, quando eu encontrei o yoga, eu lendo a filosofia do yoga e entrando em contato com o conhecimento, eu encontrei a explicação para tudo que eu acreditava no mundo e ninguém nunca tinha conseguido me explicar, né, de uma maneira clara e direta. E aí eu percebi que, na verdade, religião é uma coisa e espiritualidade é outra coisa. Que o conhecimento é um só e que ele pode ser contado e vivido de infinitas maneiras diferentes, porque ele vai ser vivido de uma maneira individual. Por mais que você faça parte de um grupo de pessoas, de uma seita, de uma igreja, de uma egrégora, de pessoas de uma religião, de pessoas que comunguem, né, que compartilhem de uma mesma visão sobre a vida, mesmo assim, a experiência da vida vai ser individual e singular para cada pessoa. Então não tem como a gente ficar se comparando com o outro, que é o grande problema que acontece hoje em dia e que causa ansiedade. É a gente ficar cada vez mais se comparando com o outro. Ah, isso começou muito quando começaram as redes sociais, né, Instagram e tal. Não, isso começa desde a nossa infância. Foi nessa busca que eu fui lá atrás resgatar na minha infância o início de todas as questões que a gente tem na vida. E a ansiedade é uma delas também. Essa questão da comparação, ela começa lá na infância. Quando os nossos pais falam, por exemplo, pra gente assim, quando a gente tá chorando, falam, poxa menino, você chora demais, o filho da fulana não é tão manhoso assim. Doeu, né? Eu vou começar mais de leve, porque hoje é o primeiro dia. Mas eu queria falar que a gente vai precisar tocar em pontos que são delicados, que às vezes são difíceis de olhar, mas que eles também são a chave para essa mudança de fato emocional, mental e da sua vida. Você tem a possibilidade de, daqui para frente, reescrever a sua história de uma maneira diferente do que ela já foi escrita. Porque ela foi escrita, ela foi escrita. Ela pode servir de material para lamentação, ou ela pode servir de material para estudo e para aprimoramento. Essa é a grande sacada da vida. A gente pode ficar lamentando, tipo, ah, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Poxa, ou a gente pode olhar para isso, respirar fundo e se perguntar, nossa, para que isso aconteceu comigo? E esse papo pode parecer meio doido, né? Eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando de ansiedade, agora eu comecei a falar de infância, de comparação, mas isso tudo tá correlacionado e faz parte do desenvolvimento dessa vida moderna e da ansiedade, que é o grande mal do século. Você perceber, de boa. Eu acho que é difícil você conhecer uma pessoa que nunca tenha tido algum episódio patológico de ansiedade, porque é isso, que ansiedade a gente sempre vai ter, mas que a ansiedade em algum momento não atrapalhou essa pessoa na vida. Eu acho difícil a gente encontrar essa pessoa hoje em dia. Então, por que eu trago essa referência da infância? Porque eu percebi que a ansiedade, o que causa a ansiedade? É uma preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, ou o que não vai acontecer e você acha que deveria acontecer, mas é a sua mente focada no futuro, tá? O que é a mente focada no futuro? É uma mente que está sempre querendo algo que não está no agora. Quando eu começo a desenvolver a minha mente para que ela sempre esteja buscando algo que está
na frente e que não está desfrutando do que está acontecendo agora, eu começo a dar ferramentas. Oi, Carlinha, bom dia. Eu começo a dar ferramentas para essa mente se tornar uma mente ansiosa. E de onde isso vem? Por que a gente fica com a mente no futuro? A gente vive numa sociedade que está o tempo inteiro estimulando a gente a buscar mais, a querer mais, a consumir mais, a ganhar mais, a ser o melhor. Então você é criado para ter uma mente no futuro. A gente não vive numa sociedade tipo assim, estabeleça as suas metas e agora vamos ver o que a gente pode construir para chegar lá onde a gente quer chegar. Não, a gente vive numa sociedade que assim, faça o que você puder para você chegar lá o mais rápido possível e os fins justificam os meios. Infelizmente a gente vive assim. E isso causa já esse sentimento de ansiedade. Só que isso é anterior. Quando a gente vai lá na nossa infância, a gente percebe que o modelo educacional, que é o modelo que a sociedade se baseia para construir a sua dinâmica, ele é um modelo causador de traumas. Infelizmente. A educação tradicional, ela causa traumas, né? A gente não olhar a criança com respeito, a gente não tratar a criança como igual, a gente ouvir da nossa mãe que a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Isso tudo tem muita relação com quem a gente se torna, com quem a gente é hoje em dia e com a nossa ansiedade. Por quê? Porque quando a gente escuta da nossa mãe, você não fez mais que a sua obrigação. Quando a gente vive numa sociedade que é focada no erro, então a sua mãe vai sempre olhar para o que você fez de errado e não para todo o resto que você fez certo. Porque ela quer te corrigir numa intenção de te melhorar, mas que ela tá te causando um trauma, porque ela tá só olhando para o seu erro. E aí você lá na sua cabeça pensa, poxa, mas tudo que eu fiz não valeu a pena, ela olhou só para o que deu errado. E esse pensamento vai criando esse sentimento de incapacidade, de insuficiência em nós. Sabe? Quando a gente escuta dos nossos pais, você não fez mais que a sua obrigação. Mentalmente você grava o quê? Cara, não adianta eu fazer o melhor que eu fizer, que nunca vai estar bom. Que nunca vai estar bom. Porque vai ser sempre a minha obrigação. Cara, não, eu não tenho obrigação de fazer nada perfeito. Eu sou um ser humano também. Então isso vai criando um adulto inseguro, um adulto com dificuldade de tomar decisão, um adulto que precisa da validação de outras pessoas, um adulto que fica o tempo inteiro buscando e querendo provar o seu valor. Isso causa ansiedade, porque a completude, né, esse contentamento, ele não vem do lado de fora da validação dos outros. Porque aí agora eu vou entrar na parte da espiritualidade que me conectou a essa minha essência, né? Quando a gente é taxado desde de pequeno com esses rótulos que os nossos pais, depois a escola, depois a sociedade vai colocando na gente, a gente se afasta cada vez mais, dependendo dos rótulos, de quem a gente é. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui taxado sempre como chorão e manhoso. E aí a gente vai desenvolvendo e a gente vai acreditando que a gente é chorão e manhoso. Na verdade, hoje, estudando e percebendo, eu percebi que eu provavelmente era uma criança que tinha alguma intolerância à lactose ou à PLV, enfim. Então eu chorava muito, porque eu sentia muita cólica. E o meu pai era uma pessoa que ele tinha pouca intolerância a choro. E a minha mãe também, por estresse e tal. E aí, a característica e a personalidade do Eduardo, de chorão e manhoso, não é de verdade do Eduardo. É a percepção do Eduardo através dos olhos dos meus pais. Percebe? Só que eu vou acreditar. Pô, meus pais estão falando que eu sou chorão e manhoso, eu vou acreditar nisso. Óbvio. Então eu vou me afastando de quem eu sou. Eu posso ser uma pessoa, na verdade, sensível. Uma pessoa extremamente conectada com o seu próprio corpo e sente a qualquer mudança e se incomoda com isso. Eu posso ser uma pessoa que tem uma das minhas linguagens de amor como o toque físico. E aí eu preciso de abraço. Eu não sou uma criança manhosa que fico toda hora querendo colo. Eu posso ser uma criança que a minha linguagem de amor seja o toque físico.
Só que aí da minha mãe, a linguagem do amor da minha mãe é serviço, aí ela não entende a minha linguagem do amor e fala que eu sou um manhoso porque eu quero colo o tempo inteiro. Uau! E aí quando a gente vai se afastando de quem a gente é, a gente vai buscando esse preenchimento, essa validação da nossa essência, que deveria ser feita só por nós mesmos, porque, né, somos seres únicos, feitos por Deus de uma maneira única, apesar de vir da mesma fonte, mas somos únicos. Então, cada um tem uma coisa única para desenvolver. E quando você é afastado dessa coisa única, quanto mais longe você fica dessa coisa única, mais ansiedade você vai sentir ao longo do tempo. Faz sentido isso? Percebe se isso faz sentido para você? Porque aí você fica buscando o tempo inteiro do lado de fora uma conexão que deveria e só pode ser feita do lado de dentro. Quando você tem certeza de quem você é, do que você veio aqui nesse mundo fazer e para onde você deve ir, aí você entenda como você quiser, tá? Deus, a energia maior do universo, o Criador, Eixora, né? Enfim, o divino, o eu superior, sabe? As pessoas dizem, mas eu sou ateu, eu não acredito em a consciência maior, a inteligência maior do universo, sabe? A energia que rege esse universo, a energia. Isso está em tudo. Isso está em nós. E nós somos criadores da nossa própria realidade através dessa energia. E quando a gente se afasta dela, a gente se afasta da nossa, digamos assim, do que nos preenche de felicidade. E quanto mais longe do nosso preenchimento de felicidade, mais esses sentimentos vão vir. A ansiedade é o quê? Para mim, hoje em dia, nítido. Estou muito longe da minha essência, sei que eu não estou onde eu deveria estar, não sei para onde eu vou, mas eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui, eu tenho algum lugar, alguma coisa está errado. Isso causa ansiedade, porque você fica cada vez mais, cara, isso está errado, a minha vida não está certa, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer é se reconectar com você mesmo. Você tem que fazer é entender, se conhecer, se conectar, se aceitar e se amar de verdade. E depois disso perceber quem esse ser único que o universo criou precisa fazer e tem para contribuir nesse mundo. Cara, isso vai te tirar absurdamente desse sentimento de ansiedade. Eu te falo de verdade. De verdade. E a depressão, o outro extremo, eu acredito que seja um sentimento de tipo assim, cara, eu já tô tão afastado da minha essência, de onde eu preciso ir, de quem eu sou, que eu perdi as esperanças. Eu acho que eu não consigo mais me reconectar comigo. Já era. E aí quando esse sentimento vem, você se afunda na depressão. Sabe? Então, essa minha teoria, essa minha busca e esse meu entendimento que, cara, uma conexão verdadeira com a sua essência é a chave pro fim da sua ansiedade patológica, foi cada vez mais forte para mim. E aí a criação desse quadro, Café Sem Ansiedade, é justamente para a gente debater isso. Eu vou trazer aqui conhecimento, né? Eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou muito espiritual, assim, eu tenho uma conexão muito forte com a minha espiritualidade, venho buscando isso cada vez mais forte, desde 2015, mas desde do ano passado eu comecei a me conectar com uma coisa mais cristã, que nunca tinha acontecido na minha vida. A minha busca espiritual sempre foi pelo lado do Oriente, então eu conheci a espiritualidade através do yoga, e depois fui conhecer algumas filosofias japonesas também, orientais, a própria medicina chinesa. E aí depois eu vim fazendo essas correlações, entendendo que é isso, a sabedoria, o conhecimento é um só, e ele é contado de várias maneiras diferentes, cada um tem a sua história, mas precisamos entender que tivemos sim figuras emblemáticas ao longo da história toda da humanidade, que trouxeram esse conhecimento de uma maneira muito singular, e a maior deles foi Jesus, com certeza. Então, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, me veio essa necessidade de buscar, de ler a Bíblia, de me conectar com Jesus, de entender o que ele falava. E é muito curioso, porque já tendo conhecido o conhecimento do yoga, né, do conhecimento milenar da Índia, enfim, é muito curioso, porque lendo a Bíblia,
Você pega a passagem e você vê assim, caramba, Jesus está falando de yoga aqui, tem os mesmos conhecimentos, assim. Você tem um texto de yoga que você pode pegar e trazer o mesmo conhecimento, sabe? É muito legal fazer essa correlação e falar assim, uau, como que a coisa é de uma maneira, é uma só, mas os mestres, né, os mestres iluminados, e Jesus foi o maior dele, mas que eles pegam esse conhecimento que é rebuscado, que é complexo, e eles traduzem de uma maneira simples, né? Cara, Jesus contava as parábolas e todo mundo entendia coisas que eram, se você fosse explicar ali cientificamente, extremamente complexas, sabe? É muito lindo isso. Então eu comecei a ler a Bíblia e me conectar cada vez mais com a minha espiritualidade. E isso foi muito bom, porque me trouxe cada vez mais ferramentas para confirmar essa teoria de que quanto mais você está estabelecido na sua fé, e aí seja ela qual for, independente, sabe? É fé. Fé não é em que você tem fé, é como você tem fé. Percebe? A gente, mais uma vez, esse olhar que é criado desde a infância, que a gente olha sempre pro resultado final, né? Eu avalio a criança pela nota que ela tira na prova, não pelo todo o raciocínio lógico que ela construiu ao longo daquela questão para chegar na resposta dela. Então, quando eu valorizo só o resultado, eu olho só pro final. E aí eu olho só pro resultado da sua fé. E você não percebe o processo da sua fé. É o processo da fé que importa. Não é pelo que você tem fé. Você pode ter fé pelo que você quiser. Se você tiver uma fé verdadeira, que realmente acredite naquilo, isso vai ser muito bom. E assim, a gente tem exemplos bons, que a gente julga bons, e negativos também, né? Eu sempre dou esse exemplo que eu falo dessa figura, que foi uma figura muito potente, mas por um lado não legal, que foi Hitler. Hitler tinha uma fé tão forte no que ele acreditava, que olha a energia que esse cara moveu. Olha o que ele fez. É preciso de uma fé muito grande para acreditar numa ideia e seguir ela a todo custo. Isso é fé. Isso é fé. Eu não estou julgando se essa fé é legal ou não, tá? Eu estou falando que a gente tem caminhos para seguir, mas a fé é o processo. É a energia que você coloca na coisa. E essa fé é fundamental para você se livrar da sua ansiedade. Porque a ansiedade é uma incerteza com o futuro. Mas se você tem fé em algo maior, em algo que te sustenta, em algo que te guia, né, na sua intuição, se você está conectado com você mesmo, então você sente para onde você tem que ir e para onde você não precisa mais ir, isso vai te trazer contentamento. A sua ansiedade vai diminuir. Você pode ter certeza absoluta. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz até, é muito engraçado isso, para onde que a conversa vai levando a gente. Mas eu tinha feito até um roteirinho aqui. Eu posso até botar nos stories depois do que a gente falaria hoje. Eu fiquei pensando muito no que falaria hoje. E me veio sempre uma passagem muito linda que eu já tinha escutado esse conhecimento antes de ler a Bíblia. E depois que eu li a Bíblia, eu vi que Jesus também falou isso. Então, é legal ver que o conhecimento ele existe, né? Eu já tinha entrado em contato com esse conhecimento antes. E depois que eu li a Bíblia, eu falei, uau, Jesus falava disso também. Que é, de todas as coisas, guarde o seu coração. Dele provém as fontes da vida. Jesus fala isso, né? De todas as coisas, guarde o seu coração. E aí o yoga já falava disso, a física quântica já fala disso. Por quê? É o nosso coração que emana os impulsos magnéticos. Então é ele que de fato conecta. É ele que de fato atrai. A gente acha que a gente comanda a nossa vida pela nossa mente. Mas na verdade a gente comanda pelo nosso coração. Porque é o nosso coração que valida o que existe aqui. A nossa mente, ela é elétrica. Então ela vai ter os impulsos elétricos. Ela vai gerar os pensamentos. Ela vai processar as ideias. Vou beber um pouquinho aqui da minha água com limão. Até isso aqui eu fiquei de falar com vocês e acabei não falando. Água morna com limão. Segundo a medicina Ayurveda, é uma medicina milenar da Índia, isso aqui tem inúmeros benefícios para o organismo. Inúmeros. Ativa o organismo, melhora a digestão, te deixa mais disposto para o dia, alcaliniza deixa o seu sangue alcalino, que diminui o risco de infecções e de inflamações. Enfim, em jejum, aguinha morna com limão. É muito bom. Uma dica maravilhosa. É café sem ansiedade, mas podia ser água com limão sem ansiedade.
Então, até me perdi onde eu estava. Mas guarde o seu coração. Então, a nossa cabeça ela é elétrica, ela vai gerar os impulsos elétricos. Mas quem atrai é o nosso coração. Porque o nosso coração... Boa, Nara. A Nara fala que faz isso. É maravilhoso mesmo. Sério, diminui muito as doenças, enfim, os problemas do seu organismo. O seu coração ele é magnético. Então, ele que vai emitir o impulso magnético. Então, a nossa cabeça ela vai eletrificar, vai visualizar a imagem, mas se o meu coração valida essa imagem, ele atrai. E aí, eu dou o exemplo sempre do imã, que a gente tem que pensar que é isso. Por que o nosso coração partem as fontes da nossa vida? É porque a nossa vida vai ser determinada pelo nosso coração. Se a gente tem um cérebro que reclama o tempo inteiro, e aí eu começo a sentir isso no meu coração, e eu começo a ver a vida por esse olhar de reclamação, de negatividade, de ai, tá tudo ruim, tá tudo não dando certo. Eu começo a sentir isso no meu coração, e aí eu começo a atrair isso. É um imã. Então você é um imã, e aí tem as coisas que é a outra polaridade. E o imã sempre tem duas polaridades. Então eu sempre vou atrair aquilo que eu estou muito focado e eu vou repelir aquilo que a minha energia não está dando atenção. As coisas são assim. As coisas vão ter uma energia de atração e uma energia de repulsão. Se eu estou vibrando numa energia boa, estou atraindo pensamentos positivos, estou validando esses pensamentos positivos dentro do meu coração. A minha polaridade de atração está positiva. Eu vou atrair tudo aquilo que é positivo. O imã tem uma atração, tem uma força que a gente não vê, mas que ela existe. Quando eu chego a uma determinada distância, ele gruda, ele se atrai. Assim como se eu virar o meu imã ao contrário e aproximar, chegou numa certa distância que se a polaridade for diferente, então se eu estou vibrando numa energia positiva, validei isso no meu coração, estou atraindo positivo, mas o que tá chegando para mim tá com uma polaridade negativa, meu coração repele, não entra, percebe? Eu vou atrair o que eu vibro junto. Se eu tô uma pessoa reclamona, vejo a vida por esse olhar, só vejo o que dá errado, só vejo o lado negativo, é aquele olhar da sociedade que valida, né? Não importa todo o desenvolvimento da questão, eu vou olhar pro resultado errado que a criança fez. Às vezes ela teve um raciocínio lógico, assim, que pra ela foi top, e você só precisa ajustar algumas coisas naquele raciocínio, mas o raciocínio foi extremamente criativo e aí você invalida isso, e aí olha só pro resultado, pra resposta. Ah, não, tá errado, 0. Hã? Como assim? A criança foi muito criativa. E eu vou... Não. Então é isso. A gente é criado pra ser assim. Pra olhar pro que dá errado. Porque aí eu vou sempre buscar fora. Lembra? A sociedade é malandra. Eu vou sempre buscar fora o que eu preciso encontrar dentro. Porque é dentro que eu vou mudar essa polaridade. É dentro que eu vou virar o meu polo negativo para repelir. E eu vou atrair e vou botar o meu polo positivo para atrair. Então se eu sou uma pessoa reclamona, penso isso, olho desse jeito para a vida, coisas positivas, pessoas alegres, momentos prazerosos, contentamento, coisas positivas vão chegar para você e vão repelir, porque o seu polo está negativo. Só que aí, coisas negativas vão chegar para você, carro quebrou, a pessoa reclamou com você na fila, te xingaram na rua. Vai chegar pra você e você vai fazer o quê? Atrair. Na hora. Aí a gente fica falando, ai, puxa, só coisa errada acontece pra mim. Só minha vida, meu Deus. Não tem jeito. Tudo de errado acontece pra mim. Como que você tá por dentro? O que você tem vibrado? O que você tem atraído? Então, hoje foi o primeiro dia. A minha intenção aqui nesses papos é que seja realmente um café, né? Um café a gente não se estende muito. A não ser aquele café de hotel, a gente fica, né? Começa às 8 horas e acaba às 11. A gente chega às 8 e fica até 11. Né? Ainda faz o lanchinho para levar para depois pro dia, se você ainda estiver numa viagem. Eu que gosto de acampar, então é top, né? Faz o sanduichinho, leva pro longo do dia pra trilha, top. Se não for esse caso, café é uma coisa rápida. Então esse papo não é para ser
extenso, ele não é para ser demorado, nem às vezes se torna cansativo. Ele é para ser assim mesmo, uma pílula para você levar isso pro dia, para você refletir e você começar a perceber aonde você pode de fato mudar a sua vida, sabe? Onde você pode de fato mudar a sua vida. Ô Daisy, você chegou um pouquinho depois que eu vi, mas essa live vai ficar gravada, então se quiser pegar o início dela, vai ficar gravada lá no perfil, tá bom? Um prazer enorme ter vocês aqui. São 7 horas, daqui a pouco também eu tenho que me arrumar para ir pro trabalho. Mas pensem muito nisso. Nosso coração é o que a gente deve guardar. De todas as coisas, guarde o seu coração. É dele que provém as fontes da vida. É ele que atrai o que você vai viver, né? Então, pense nisso. Tudo começa na cabeça. A gente também vai aprender a desligar e a reformular quando começa na cabeça. Porque a energia, a eletricidade está na cabeça. Então, a eletricidade é o quê? Vamos supor que a nossa cabeça é um computador que vai processar milhões de coisas. E ele funciona na eletricidade. Eletricidade tá lá. Entrou um pensamento que eu não quero. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu vou aprender a fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Entrou o pensamento. Eu vou aprender a fazer isso aqui, ó. Desconectar o meu cérebro. Porque quando eu aprendo a desconectar meu cérebro, eu corto imediatamente aquele impulso elétrico. Ele não se torna realidade e ele muito menos vai ser magnetizado pelo meu coração. Então a gente vai aprender isso também, tá? Mas isso é papo para outros dias. Mas percebe isso. Começa na cabeça, eu alimento aquilo, se eu deixar ligado na fonte, aquela energia vai começar a entrar. Fica alimento naquilo, daqui a pouco começa a processar no coração e aí eu começo a atrair. Então, perceba, observe os seus pensamentos, não alimente pensamentos que não são agradáveis. Eu vou dar uma dica para finalizar aqui, que é a dica de ouro, assim, na verdade não é uma dica, né? É uma ferramenta mesmo, que ajuda muito nesses momentos. O nosso cérebro, ele tem muita dificuldade em subtrair. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, eu não quero que vocês pensem num macaco rosa pulando corda de calça azul. Provavelmente vocês estão pensando no macaco rosa pulando corda de calça azul, saca? Então, e aí se eu falar para vocês agora para de pensar nesse macaco. Para. Você não vai parar. Provavelmente não. Só que se eu chegar pra vocês e falar assim, agora você pensa numa girafa andando numa lambreta na beira da praia. Provavelmente agora sua mente foi pra girafa. Esse exemplo é bobo, é simples, mas é bem didático para exemplificar que a sua mente ela tem muita dificuldade em retirar, mas ela tem muita facilidade em adicionar. Então sempre que um pensamento muito ruim vier, para de ficar lutando contra ele, para de ficar, eu preciso parar de pensar nisso, gente, ai meu Deus do céu, isso não me abandona, deixa de pensar. Você não vai parar de pensar, você vai pensar ainda mais. Então o que você vai fazer? Adiciona alguma coisa nova. Adiciona um pensamento novo, adiciona alguma atividade nova, adiciona alguma coisa nova. Sabe? Mas adicione alguma coisa, que é muito mais fácil você se livrar desse pensamento. Beleza? Amanhã a gente se vê de novo aqui, 6h30, de segunda a sexta. Se você gostou, espalha pra galera, fala pros seus conhecidos, compartilha o link, que vai, né, a live que vai ficar gravada lá no perfil, tá bom? Foi um prazer enorme mais uma vez com vocês, ter vocês aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Espero que realmente a gente dê início a uma linda caminhada aqui de transformação, de mudanças e de uma vida melhor, com mais qualidade, com menos ansiedade. Café e uma vida sem ansiedade. É isso que a gente espera e é isso que a gente vai construir. Beijo!